Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Então, veja bem, eu vou tratar aqui agora de um tema que nesses cursos de graduação nem sempre eles aparecem, né? Mas é um tema, assim, que ele tem uma certa relevância dentro do contexto de sistemas complexos, né? De física e estatística, certo? É um tema que é bem recorrente em vários sistemas dinâmicos, tá? Então é interessante a pessoa ter pelo menos um conhecimento essencial sobre essa metodologia, que é a solução numérica, né, de equações estocásticas. Certo? O que seria uma equação estocástica? Né? Seriam equações onde você teria a presença de algum drive, alguma força, algum termo aleatório. Entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, que seria a equação aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, né, a equação geral, a equação estocástica geral, por exemplo, seria essa daqui. Se você olhar essa equação só aqui, isso aqui é uma equação diferencial daquela normal que a gente resolveu aí, né? Já diversas, né, por vários métodos, né? Euler modificado, Range-Kutta, Adams, não sei o quê. Então, essa parte aqui é uma derivada, né, de x dt, ou seja, a derivada de uma função de x em relação ao tempo, né, dá uma função f, que pode ser função da própria função x e pode também ser função do tempo. Né? Tá bom? Então, essa parte aqui não tem novidade alguma, basicamente uma equação diferencial normal. Aí aqui entra o termo que seria a novidade, que é que você teria um termo novo adicionado aqui, que teria uma função g, isso aqui é uma forma geral, né, que seria a função de x e t, e uma função z. Essa função z, ela é uma função estocástica, ou seja, para cada tempo desse da sua integração, essa função z tem um valor lá aleatório, tá bom? Bem, na verdade a gente vai resolver uma classe dessas equações aí. Existe uma certa, digamos, a gente vai resolver um tipo de equação, né? A gente vai considerar um tipo de estocacidade aí, certo? Mas a priori, esse termo aqui é um número aleatório. Ou seja, em cada instante da dinâmica governada por essa equação, essa função z tem um valor aleatório. Aí você pode pensar, pô, que danado é isso, né? Matemática é só um problema numérico? Não, você pode pensar isso aí como, por exemplo, né, que é um dos casos mais famosos, o problema do run and walk. Né? O run and walk, se você pegar, por exemplo, a posição lá do bêbado, ele, entre aspas, ele muda lá o seu passo, porque eventualmente lá alguém vai lá e dá uma pancada nele, dá uma colide com ele, e essas colisões são aleatórias. Ele tá lá com uma pancada para voltar, aí voltou pro outro lado. Aí daqui a pouco recebeu outra pancada para vir pro lado de cá, e assim vai. Então ele vai ter diversas colisões ali, né? E essas colisões são aleatórias, né? Seria como você está andando, digamos, aí num sistema cheio de espalhadores. Você vai ter várias colisões ali aleatórias. Então, cada instante da sua dinâmica, você vai ter uma dada termo ali, uma colisão, uma coisa, né? Então, ela representaria esse tipo de coisa. Essas equações são muito famosas no mercado financeiro também, né? O mercado financeiro tem uma longa assim, aplicabilidade, né? Você ter uma equação dessa aí, digamos. Como é que um preço de uma dada ação muda com o tempo? Bem, tradicionalmente, o preço depende muito do preço anterior, né? Digamos, se uma empresa está valorizando, se ela está com uma valorização legal, a tendência é ela continuar a valorizar. Isso é algo extremamente comum. Uma equação, você vai uma equação de taxa e você vai ter uma coisa do tipo o preço de alguma coisa é para aproximar o preço. Mas existe também alguns aspectos estocásticos aí que podem aparecer. Você pode ter daqui a pouco aí alguém chega e diz, olha, esse produto aí ano que vem não vende mais, porque o carro elétrico, né? O carro elétrico está chegando, o carro a gasolina acabou. Então isso, se de fato essas informações começam a fluir no sistema, você começa a dizer, pô, o carro a gasolina não é mais interessante. Aí você começa a perder o interesse, a comunidade começa a perder o interesse no carro. Então isso é um efeito estocástico. Você não sabe a hora que isso vai acontecer, que essa verdade vai propagar. Você não sabe exatamente como essa coisa vai propagar a dinâmica aí.
Então, você pode daqui a pouco ter, digamos, não, uma equação para o preço que depende dessas informações que são aleatórias, que depende desse contexto social que a pessoa vai estar, da dinâmica da sociedade, né? E também depende de como a tecnologia do carro elétrico vai evoluir. Se o carro elétrico realmente ficar muito caro, ninguém compra. Mas se daqui a pouco, daqui a 6 meses, alguém barateia aí o preço do carro elétrico, por exemplo, isso, então é uma coisa aleatória, você não tem que fazer uma previsão exata disso. Então, o preço, às vezes, de ações, ele depende dessas especificidades. Veja que eu estou dando, vamos fazer uns comentários bem gerais, certo? Sem muito, também, assim, formalismo, mas só para dar uma ideia do que seria esses termos estocásticos aí numa dada equação dessa, tá bom, gente? Então, como resolver essa equação? A solução dessa equação, grosso modo, é um método famoso, né? Um método chamado Euler-Maruyama, né? Bem, basicamente, você vai discretizar essa equação, parecido com Euler, né? Se você olhar, pegar essa equação aqui, resolver ela com Euler, ela é exatamente essa equação, essa parte aqui. Né? Você abre aqui essa derivada como sendo x de t mais ΔT menos x de t, passa o ΔT multiplicando para cá e abre isso aqui. Então a primeira parte é tipo um Euler normal. E a segunda parte? A segunda parte, existe uma formulação lá, das integrais de Ito, onde você escreve essa função aleatória como sendo aqui um tipo de distribuição de Wigner, né? Que tem esse perfil aqui. Aqui vai ter um número aleatório multiplicado não pelo delta, mas pela raiz de delta. Tá? Então, esse carinha aqui, quando você pega esse ΔT, multiplica por esse carinha aqui, o termo efetivo que aparece é esse termo aqui, que é uma função aleatória W e uma raiz de ΔT. Essa função aleatória, ela é uma distribuição que tem as seguintes propriedades. É uma distribuição gaussiana com média 0 e variância 1. Pronto. Então esse daqui é o famoso método de Euler-Maruyama. Ele é um método, ele tem um status semelhante ao método de Euler para uma equação diferencial não estocástica. Então ele é um método considerado um método pobre, mas é esse que eu vou ensinar e é esse que a gente vai aplicar aí. Nesse primeiro momento, pelo menos. Né? Existem versões desses métodos melhoradas. Tem o Euler-Maruyama de ordem 1.5, de ordem maior, tá? De ordem 2, de ordem 3, tem um de ordem 3, tem uns métodos desses de ordem 3 também. Então existem alguns métodos aí mais sofisticados, mas vamos aprender esse e aplicar minimamente esse método aí. Então, grosso modo, essa equação aqui você quebra ela numa versão meio aproximada assim, que é fácil de discretizar, né? É só você chamar, lembrado, né? Presente, né? Presente, função estocástica, futuro. Roda essa relação recursível e pronto. O WT você pode gerá-lo previamente, né? Você pode gerar esse cara previamente, fazer uma geração dele assim. Né? Gerar esses números, porque para cada integração, para cada step cada vez que você rodar essa relaçãozinha aqui, que é uma relação de recorrência, cada vez que você fizer um run, você vai ter que ter um número aleatório ali esperando, né, para ser usado. Então você vai ter que gerar uns números aleatórios gaussianos. Quem não lembra como é que faz isso, dá uma olhada em Física Computacional 1, eu coloquei um vídeo sobre isso essa semana. Né, como gerar números aleatórios com a distribuição gaussiana, tá bom? Então você vai precisar gerar esses números previamente para poder usar aí no momento que você rodar essa relação recursiva de 2. Então vamos olhar alguns exemplos aí de equações famosas aí, né? Tem uma equação para o preço das ações do mercado financeiro. Essa é uma das equações famosas aí, né? O preço de uma ação, a variação do preço depende do preço e depende de um termo aleatório aí que pode estar ligado a essa coisa que eu falei. Às vezes uma dada ação desvaloriza porque o mercado entendeu que essa ação não vai ter mais valor, não vai ser mais vendida. E às vezes o cara vai lá e desvaloriza a ação, né? Aí aqui, como é que você quebra essa equação? Quebra ela dessa forma aqui, uma forma bem parecidazinha lá com a outra lá. Outro famoso, que é o run or walk, né? Tem dois tipos. Você pode botar um run or walk tipo aqui, onde você só tem o termo aleatório, que é como se fosse um caminhante lá levando pancada. Esse Z de T funciona como se fosse termo de pancada ali. Ó. E tem também um outro onde você tem aqui um drift, né? Tipo um drive aqui, né? Então você tem um termo de velocidade, né? Esse aqui é dx dt. Se você não tiver esse cara aqui, se você tiver Z igual a 0, dx dt igual a A, quer dizer, velocidade igual a uma constante, né? Assim?
Aí, né, é isso? Então, a posição cresce linearmente com o tempo. Então, o que você vai ter? Você tem um drift, né? Você tem ali uma dinâmica, mas tem um termo de pancadas. Então, seria um caminhante que tem uma dinâmica e está levando pancadas ali. É outra equação famosa. Como é que discretiza ela, em linhas gerais, é essa aqui. Né? Você abre, multiplica o ΔT pelo A, e aqui faz o processo de Wigner, pronto. Beleza? Então vamos resolver vou resolver essa equação aqui do preço aqui, ó, tá bom? Basicamente eu vou rodar essa relaçãozinha de recorrência aqui. Ó. Lembrando, preço no futuro é igual ao preço no presente, mais uma constante A vezes o preço no presente vezes o ΔT, mais uma constante B vezes o preço no presente, vezes o número aleatório, aquele bonitinho lá, gaussiano, vezes a raiz de T. Então, é rodar essa equaçãozinha aqui. Nessas equações, esse tempo aqui é dias, viu, gente? Tá bom? Então, esse tempo é dias. Então, quando eu fizer T igual a 100, por exemplo, eu estou fazendo 100 dias, tá? O preço da ação é 100 dias. Então, eu posso botar o ΔT aqui igual a 1 sobre 100, quer dizer, 1 dia sobre 100. Compreendeu? Cada unidade aqui é dias, tá? Então, vamos olhar aqui o programinha que eu fiz. Bem, essa primeira parte aqui do programa, né? Eu preciso dos números aleatórios, eu preciso daquele vetor lá W, eu preciso desse cara aqui. Esses números aleatórios eu guardei aqui no programa, nesse vetor que eu chamei X. Eu vou mudar aqui, vou botar WW, para poder o cara lembrar que é o W, tá bom? Então esse W vai guardar os meus números aleatórios. Então eu estou gerando, isso aqui são números gaussianos, tá bom? Vocês já estudaram. Quem não lembra, olha meus vídeos de física computacional 1. Basicamente, eu usei aqui o processo gaussiano, estou normalizando ele aqui, estou calculando a média e calculando a média quadrática. Por quê? Porque aí eu vou calcular a variância, que é isso daqui, média quadrática, média do quadrado menos a média ao quadrado, e vou normalizar para que esses números tenham média zero, estou subtraindo a média, e estou dividindo pela variância. Então é um número que vai ter, uma distribuição que vai ter média 0 e variância 1. Isso aqui é um procedimento simples, que a maioria aqui já conhece bem, gerar números aleatórios com a distribuição, com a média, né? A média 0 e a variância 1. Tá bom? Pronto, feito isso, agora, vamos lá. ΔT igual a 1 sobre 200, ou seja, 1 dia sobre 200. Esse é o ΔT que eu vou usar. Condição inicial, esse x0 aqui, ó, esse x0 aqui é o P. Isso aqui, gente, é o P de T igual a 0. Tá? Agora, deixa eu voltar aqui para WW, porque eu mudei lá a variável para vocês lembrarem. Não é X, né? É WW, tá? Então, aqui é WW, né? Só porque eu usei WW para poder ficar parecido aqui com o PDFzinho, né? Que a gente usou W como sendo números aleatórios, tá bom? É isso aqui, tudo certo? Tudo certo. Aí, esse X é o P de T igual a 0, tá? O X1... né? O X1, ele basicamente, ele é o P de T igual a ΔT. Tá bom? É o futuro, né? Aí pronto, aí defino o A, defino o B, certo? Né? Aí vamos embora. Aí começa a integração. Defino esse raiz de T aqui, esse TR aqui, é a raiz de T, a raiz de ΔT, que vai precisar, né? Então esse TR aqui é a raiz de, né? É a raiz de ΔT, que vai precisar lá na relaçãozinha de recorrência lá do Euler-Maruyama, tá bom? Aí vamos lá, fiz um loop aqui até do tempo dt até o tempo 100 dias. Aí como eu preciso, para cada integração eu ter um valor da função, eu preciso indexar cada estágio de integração com um inteiro. Por quê? Porque aí eu vou buscar no vetor W. Então o vetor W vão ser basicamente, isso aqui é o quê? Isso aqui, ó. Isso aqui é a função, né? É a função. Opa! É a função W de T. Tá bom? Então, para cada integração, eu indexo aqui, eu somo um contador aqui nesse I, eu inicio ele 0 aqui. Aí eu somo 1 nele aqui, ou seja, integrei uma vez, somo um contador. Vou lá na função W, busco qual é o número aleatório daquela integração. Dou outra volta no loop, somo outro contador, vou na função W buscar o número aleatório. Então, isso é um contador para os números aleatórios. Então, aqui dentro eu vou ter WW de T, mas como eu guardei isso num vetor, são inteiros. Então, esse indexador I é que vai dar a evolução do T lá na função W, tá bom?
Pronto, então tá aqui, ó. Futuro é igual a presente mais constante vezes presente. Ó, lembrando aqui do PDF, né? Futuro é igual a presente mais constante vezes presente. Constante vezes presente vezes ΔT. Mais constante vezes presente vezes W. Constante vezes presente vezes W. Quem é W? É aquele vetor WW. Tá bom? Vezes TR. Quem é TR? Raiz quadrada de ΔT. Aí aqui, gente, é o seguinte. Como essa equação ela é feita dia a dia, e aí eu estou fazendo a discretização de 1 dia sobre 200, eu não quero estar escrevendo toda vez. Porque se eu escrever toda vez que eu integrar a equação, eu vou escrever frações do dia. Então não me interessa. Eu quero escrever o valor do preço por dia. Aí eu coloquei esse contador aqui, C100. Quando esse contador for maior do que 200, né, no caso aí eu estou chegando em 1 dia. Na verdade seria maior do que 199, né, para ser mais preciso. Mas aí nessa região aí você vai estar em 1 dia, no tempo igual a 1 dia. Aí eu escrevo o número. Então com isso eu só vou escrever números a cada 200 integrações. 200 integrações com esse ΔT é 1 dia de tempo, tá bom? E aí eu vou escrever o tempo versus o preço, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí, como é que você vai crescer, vamos rodar. Epa. Deixa eu compilar aqui. Pronto. Vou rodar um pouquinho ele, né? Vamos dar uma olhadinha nos dados, para a gente dar uma olhadinha. Né? Preço. Né? Então é isso aí. Eu comecei o preço aqui com 10 mil e ele cresceu aqui, foi até esse 11 mil. Tá bom? Então é isso. E esses parâmetros foram aleatórios. Eu escolhi esses parâmetros aleatórios. Tá? Escolhi qualquer valor aqui, 10 mil, por ter esses parâmetros bem pequenininhos aqui. Isso não tem, foram só parâmetros que eu escolhi só para a gente resolver, para ver aí a solução. Então ele tem aí um crescimento, porque né, a equação de taxa ela é proporcional ao preço. Então quando ele cresce, a próxima tendência a crescer, mas tem um termo estocástico. Esse termo estocástico é que gera essas pequenas flutuações aqui, entendeu? Então é isso, gente. Bem, só um exemplo para a gente brincar um pouco aí com essas equações estocásticas e com a maneira de resolver, né? Toda a equação do Langevin é basicamente essa equação. Todas as equações você consegue resolver usando esse truque, essa distribuição de Wigner, discretizando dessa forma aqui. Uma parte discretiza como Euler e outra parte discretiza com esse truque aqui da distribuição gaussiana. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, viu? Um abraço, tudo de bom.